Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, amor de Maria, nos envolva de sempre. É uma alegria poder estar aqui novamente, podendo contribuir de alguma forma para a doutrina espírita e refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que a doutrina espírita, como a terceira revelação, vem nos elucidar tantas questões que talvez não entendemos. A nossa reflexão da noite é sobre a parábola do filho pródigo. Lucas, ele não esteve na companhia de Jesus. Lucas escreveu essa parábola através da sua convivência com Maria de Nazaré. Lucas, que veio da Síria, teve muita influência de Paulo de Tarso. E através da convivência com ele, com Maria de Nazaré, através de tudo que lhe foi dito, ensinado, ele virou um grande seguidor do Cristo. Ele era médico, desenhista, artista, filósofo. E Lucas trouxe para nós essa parábola, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo nós consideramos como uma parábola, um ensinamento universal, pois ela encerra tudo aquilo que conhecemos dentro da doutrina espírita. Ela encerra a questão do nascimento, da reencarnação, da transmigração dos espíritos, das imigrações de orbes, e traz vários e vários conhecimentos para todos nós. Se fôssemos esmiuçar a parábola do filho pródigo a fundo, com certeza ficaríamos aqui muito tempo falando. A parábola é muito simples, mas o seu conteúdo é muito grande. Todo mundo deve conhecê-la. Ela fala de um homem dono de muitas terras, de muitas propriedades, que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E o seu filho mais novo, ele vem até seu pai e pede a sua parte da herança. Notem, e isso vai servir para nossa reflexão mais à frente, que esse pai não discutiu com esse filho. Esse pai não teve nenhum tipo de contrariedade entre eles. E ele também não discute, não questiona esse filho. E dá a sua parte que lhe cabe da herança. E Lucas narra que esse filho, pegando a sua parte, que era por direito, ele sai pelo mundo. E saindo pelo mundo, ele começa a dissipar toda a sua parte da herança. Ele sai das cercanias onde ele morava e começa a viver a vida dissolutamente. Começa a gastar todo o dinheiro que era a sua parte da herança. Assim como nós, muitas vezes, pegamos a nossa herança, que é a vida que Deus nos dá, e vamos gastando dissolutamente. Alguma comparação não é mera coincidência. Esse filho, Lucas narra aqui, dissipando a sua parte da herança, ele chega longe de onde era a sua moradia e, gastando tudo com prazeres da carne, gastando tudo com o que ele tinha vontade de fazer, e lá morando com seu pai ele não podia, ele chega a um ponto que ele fica sem nada. Ele gasta tudo que tem. E aí ele se vê sem nada
ele vai pedir emprego. Pedindo emprego, lhe dão um dos piores empregos para um judeu ter, que é tratar dos porcos. E ele ali, tratando dos porcos, ele começa a sentir muita fome. E Lucas narra que ele começa a dividir a comida dos porcos. Ele começa também a comer as alfarrobas que os porcos comiam, aquelas vagens que o porco comia. E mesmo assim, ele continua com muita fome, porque Lucas narra que naquela região se abateu uma grande fome. Então se presume que até a ração dos porcos ficaram escassas. E ele dividia a comida com os porcos. Aí chega num ponto que aquele filho pensa assim: mas tem alguma coisa errada. Quando eu morava com meu pai, eu tinha de tudo, não me faltava nada. E agora que eu gastei tudo, eu divido a comida com os porcos. Os empregados, os serviçais do meu pai, comem muito melhor do que eu estou comendo hoje. Então ele toma uma decisão, que iria voltar. E voltando, ele iria pedir ao seu pai, não a ociosidade de um lugar de filho, não a vida fácil, mas sim pelo menos um emprego de serviçal do seu pai, que mesmo assim ele estaria melhor do que ele estava lá, dividindo a sua comida com os porcos. E ele empreende uma viagem de volta. Assim como nós, comparando o Espírito, a jornada do Espírito, estamos fazendo essa viagem de volta. Assim como nas obras espíritas nos narram, A Caminho da Luz, Exilados de Capela, que um dia decaídos de um planeta distante, viemos parar aqui, nessa terra longínqua, assim como o filho pródigo foi, e buscamos novamente a volta à casa do Pai. As obras espíritas narram que na constelação de Cocheiro, em Capela, espíritos estavam numa faixa evolutiva muito grande, mas não evoluíram moralmente. Só desenvolveram o intelecto. E exigiu a sua parte da herança, assim como esse filho pródigo exigia a parte da herança. Pois o intelecto era muito grande, mas a moralidade era muito pequena. E como as duas partes têm que caminhar juntas, o que aconteceu? Foi dada a nossa parte da herança e fomos remanejados. Assim como estamos entrando agora na nossa fase de regeneração. Assim como muitos espíritos estão, talvez, na última oportunidade aqui no nosso orbe terrestre de reencarnação. Assim como muitas entidades do bem dizem que da década de 70 para cá, é considerado que foi aberto os portões do inferno. Ou seja, os umbrais estão vazios. Todos estão reencarnados entre nós, juntos e misturados. Espíritos com últimas oportunidades de reajuste, de melhoria, de regeneração. Assim como há muito tempo, há muitos lustros atrás, os capelinos que não acompanharam a evolução intelecto-moral daquele orbe, não foram expulsos, não foram jogados fora, mas sim remanejados por um orbe que precisava ser alavancado pelo progresso. Um orbe que o nosso engenheiro sideral na época, Jesus, prontamente aceitou de braços abertos esses nossos irmãos equivocados, que desenvolveram muito intelectual e pouco a moral, e aceitou que nascesse no seio dos nossos homens e mulheres primitivos. Australopitecos, neandertais, até chegar ao Homo sapiens sapiens, e então aqueles
seres embrutecidos começaram a ver aquelas crianças diferenciadas que foram nascendo em seus seios, porque conforme o espírito é evoluído, também a sua forma física vai se modificando, e aí estamos aqui hoje, homens e mulheres modernos, evoluídos, vindos de um passado distante, juntos e misturados, espíritos nativos e espíritos que vieram de outros orbes nos auxiliar na nossa evolução. E a nossa viagem de volta é como o filho pródigo, porque Lucas narra que quando esse filho se arrepende de ter dissipado toda a sua parte da herança, de forma exagerada, desmedida e impensada, ele resolve voltar ao seio do seu pai. E Lucas narra que quando ele está voltando, e a sua volta foi demorada, assim como a nossa volta ao equilíbrio espiritual também é demorada, exige várias e várias encarnações, esse filho pródigo, empreendendo essa jornada de volta, que foi demorada, sofrida, assim que ele está chegando às cercanias da propriedade do seu pai, Lucas narra que ele nem precisou chamar, pois o seu pai estava esperando ele no meio do caminho. Não é assim que a gente faz, como um filho resolve voltar ao nosso convívio? Estamos esperando, apesar de tudo, apesar da rebeldia, apesar da contrariedade, o pai e a mãe estão sempre dispostos, com os braços abertos, esperando a volta desse filho. E assim esse pai fez. O abraçou, se contentou com sua volta, chamou seus serviçais, mandou colocar um anel no seu dedo, mandou matar um cevado, fazer uma festa. E aí a gente costuma dizer que chegou um de nós para reclamar, o filho mais velho. Não é assim que fala na parábola? Que o filho mais velho chegou e não ficou nada contente com a volta do seu filho, do seu irmão, que foi embora e dissipou tudo. E chegou no seu pai e disse: mas espera aí, somos nós talvez os espíritas teóricos que levamos tudo ao pé da letra e não levamos em consideração os atenuantes que o espírito tem para ter o perdão. Nós devemos enfatizar muito o perdão, os atenuantes que existem. Talvez um de nós, no papel daquele irmão contrariado, disse: espera aí, mas como isso? Ele foi embora, ele gastou tudo que o Senhor deu da parte dele da herança, ele nunca ajudou aqui, e agora o Senhor aceita ele de volta do jeito que, como eu que sempre tive do seu lado? Como isso? E Lucas narra que o seu pai responde dessa forma: o seu irmão estava morto e voltou à vida, e você sempre esteve junto comigo. Eu amo os dois da mesma forma. A parábola não diz se o irmão ficou satisfeito com isso ou não, mas a gente presume que sim. Então o que a gente pode entender por isso? Toda vez que alguém se encontra perdido, isso falando da reencarnação atual, toda vez que alguém se encontra no fundo do poço, toda vez que ele ainda tem, ou melhor, não tem ideia daquilo que está fazendo de errado, e mesmo que tenha, que ela seja muito pouca para servir para ele se modificar, mas que quando ele chega no fundo do poço, ele resolve se melhorar, ele se arrepende de verdade, todo mundo tem chance de o Pai receber ele de volta. Todos nós temos chance de ter o perdão de Deus, dos bons espíritos, que vão nos oferecer uma segunda chance. Na verdade, todos nós podemos se enquadrar na figura do filho pródigo, que com tendências, conceitos, preconceitos, muitas vezes se isolamos do caminho de Deus.
Muitas vezes preferimos seguir o caminho do dinheiro, da posse, da influência, do nível social, mas nós nos esquecemos que existe, como os bons espíritos dizem, uma grande niveladora sobre todos nós, que é a morte. A morte é a grande niveladora. Quando o indivíduo desencarna e vai para o plano espiritual, não vai perguntar a ninguém para ele qual era a quantia da sua conta bancária. Não vão perguntar para ele qual era o seu cargo político, a sua profissão. Não. Vai se perguntar para ele, sim, o que ele fez de bom. Para ele próprio. Porque a partir do momento que nós temos a resolução de se melhorar, fazendo o bem para o próximo, a gente está fazendo primeiro para a gente mesmo. A partir do momento que eu me considero estar num caminho errado, e assim como aquele filho pródigo, que estou no último grau de humilhação, eu resolvo empreender uma viagem de volta para me melhorar, nós vamos ser recebidos com certeza de braços abertos. Com certeza. Então a parábola do filho pródigo, como já dissemos no começo, ela encerra os ensinamentos da reencarnação, de todos os tipos. Provas, expiações, compulsórias, missionárias. Porque, na verdade, a grande experiência que o filho pródigo teve na sua trajetória de dissolução de tudo aquilo que o pai lhe deu, é a nossa trajetória de vida. Porque Deus nos dá a nossa parte da herança. Cabe a nós saber como lidar com ela. Pois Deus nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Ele nos dá a nossa parte da herança sem questionar. Ah, você quer fazer isso? Pode fazer. Ah, eu sou proibido de ir em tal lugar? Não. Tudo você pode. Mas você precisa ver se é lícito fazer. É por isso que a doutrina espírita é uma doutrina aberta. A doutrina espírita não proíbe nada. Algumas pessoas perguntam para ele, mas o que proíbe lá na sua? Tem doutrina lá na sua religião? Não. A doutrina espírita não é uma doutrina castratória. A doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita nos dá a nossa parte da herança como esse pai deu ao filho pródigo. Cabe a nós saber o que iremos fazer com o nosso maior tesouro, que é a nossa liberdade. Se usarmos mal, com dissolução, se formos dilapidando tudo aquilo que temos, é lógico que vamos acabar mal. Mas se soubermos usar a nossa liberdade com discernimento, raciocinando o que vamos fazer, aquele juiz que tem dentro da nossa consciência irá nos auxiliar. E a partir do momento que você tem a consciência do que é certo, do que é lícito a ser feito, aí então você não pode alegar inocência. Porque para quem muito foi dado, muito será cobrado. E quem nos cobra? Um juiz? Um Deus sentado no trono depois que a gente desencarna? Não. A nossa própria consciência. Ah, o fulano foi para o umbral. Por que ele foi para o umbral? Porque a sua consciência está encharcada de culpa. E a partir do momento que a sua consciência está encharcada de culpa, as suas vibrações só vão combinar com as vibrações dos outros que também estão no mesmo estado de consciência. E aí se formam os verdadeiros umbrais. Mas na verdade estamos todos juntos e misturados. Ah, eu quero desencarnar. Quando eu desencarnar, eu quero ver se eu vou lá para as regiões que o Bezerra de Menezes está. Irmã Dulce, Chico Xavier, eu tenho uma triste notícia para dar para vocês.
Por melhor trabalhador espírita que você for, se você desencarnar pensando que você vai chegar lá, vai ver Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico Xavier, quando você chegar lá onde você acha que é o céu, vai estar vazio, porque eles estão tudo lá trabalhando no umbral. Eles estão tudo lá trabalhando nos lugares mais obscuros. Maria de Nazaré desce aos umbrais mais profundos resgatar os seus filhos. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, enfim, uma greba imensa de espíritos de luz, eles não estão no lugar celestial, ali, sem fazer nada. Eles estão lá no umbral mais profundo, trabalhando e resgatando aqueles que necessitam. Aqueles que ainda estão com a consciência pesada e na mesma vibração, formando núcleos de espíritos sofredores que necessitam de ajuda. Pois esses espíritos têm uma capacidade imensa de socorro. Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, ele foi convidado por Maria de Nazaré a ascender a planos mais altos. Mas ele, com muita educação, com muito respeito a Maria de Nazaré, pediu que queria ficar, porque ele disse que enquanto houvesse um choro, um sofrimento aqui na Terra, ele queria ficar. Bezerra de Menezes pode estar em mais de 100 lugares ao mesmo tempo, porque o espírito evoluído é assim, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e com certeza não é um lugar que fica ali sem fazer nada, e sim trabalhando para o bem do próximo. Esses espíritos são os espíritos que vão resgatar nós, os verdadeiros filhos pródigos, que estamos aqui lutando nesse lamaçal para tentar se reerguer. É como Ramatiz diz, Jesus se preparou por mais de 1000 anos para descer aqui na Terra, para poder envergar um corpo de carne novamente, para poder nos resgatar. Ramatiz narra que para Jesus descer aqui no nosso ambiente terrestre, é como se fosse uma linda andorinha ter que bater asas num lamaçal fétido. Agora vocês imaginem como que é o meio que a gente vive. É como Paulo disse, existe uma multidão, um enxame de testemunhas, ou seja, estamos juntos e misturados. Espíritos bons, espíritos equivocados, espíritos confusos que se fazem confundir e confundem os outros. Resta a nós tomar a decisão, sair dessa condição de tratar de porcos, como o filho pródigo estava fazendo, por sua própria vontade. Temos que dizer isso, pela sua própria vontade. Porque na maioria das vezes o nosso sofrimento somos nós próprios que causamos. Porque achamos que somos senhores da verdade. Então temos que tomar a decisão, sair dessa situação, levantar a cabeça e mirar o caminho de volta, de encontro ao nosso Pai. A fazer o bem, a se melhorar, deixar para trás os velhos conceitos, preconceitos, manias e tentar envergar o caminho de volta. Porque, como já dissemos, talvez essa nossa encarnação seja uma das últimas oportunidades para o grande remanejamento que já está acontecendo, que é a regeneração. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva de sempre.